Oi pessoal, boa tarde. Olha só, boa tarde para mim aqui, é uma ótima tarde, finalzinho de tarde, tá? 5 horas da tarde. E eu tô aqui, colhi o alface que a gente tinha aqui na nossa pequena horta, tô aqui na nossa pequena horta, tá? Tô aqui ainda com esse cheiro verde, deu uma amareladinha, porque, tá? Acabou a energia aqui, pessoal, e eu não consegui terminar a instalação do nosso sisteminha solar, tá? Por isso que acabou amarelando um pouquinho, a gente ficou aí praticamente meio-dia, né? Sem água. E aí, como eu tirei o alface, né, não perdeu, obviamente. Tá? Então eu plantei essas mudinhas aqui, tá? E vou estar mostrando nesse vídeo, né, pelo menos 4 tipos de canteiro que a gente fez, tá bom? Então, vou iniciar pelo que a gente gostou menos, tá? Então, olha só, esse aqui é um canteiro, fechar o fluxo de água aqui, tirar o excesso que eu não gosto de desperdiçar nada, tá bom? Esse canteiro aqui, por exemplo, ó, eu vou tirar ele aqui, que a gente fez um perfilzinho móvel, né? Vou tirar ele aqui, ó, vou vir com ele aqui nesse suporte que meu pai fez perfeitamente pra gente, olha só, poder, né, trabalhar. Então aqui eu tenho um corredor, ó, onde é a entrada da hortinha, nossa pequena horta aqui. Nesse suporte aqui em canaleta L, né? Nesse suporte em L, não é canaleta. Então nesse suporte em L, aqui, é que prende, né, o perfil. No caso eu chamo de canteiro, tá pessoal? Eu tirei o canteirinho e depois a gente vai colocar de volta, tá? Então aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 furos. Espaçados aí na casa de 20 centímetros, tá? Então essas mudinhas aqui, pessoal, tem 4 dias que eu coloquei elas, tá? Esse tipo de canteiro aqui é um canteiro de tubo de 50 milímetros, tá? Particularmente não gostei deles. Primeiro, a gente não consegue usar, né? Primeiro motivo, a gente não consegue usar, ó, tirar a mudinha, né? Ó, do jeito que eu tirei da bandeja, né? Vou mostrar a bandeja aqui, só um minuto. Bom, retomando aqui. Do jeito que a gente tira essas mudinhas, né, da bandeja, então essa mudinha aqui ela vem na bandeja. Eu não produzo muda ainda, tá? Comprei essas mudas, né, aqui na Casa Agropecuária. E como é que a gente replanta isso, né? Porque aqui ela já foi plantada com sementinha. Agora a gente vai destacar ela daí e plantar. Então aqui no corredor, olha só, eu tenho aqui os canteiros e aqui o suporte pro, né, pro canteiro, pro perfil, pro tubo, né? Então a gente vai pegar a mudinha, né, da bandeja e colocar aqui no orifício, simplesmente, tá? Então isso aqui tá bem ergonômico, ó, tá aqui no corredor, tá bonitinho, né? E simplesmente a gente pega daqui, ó, a gente retira daqui e bota aqui no furo, certo? Ó, pronto, plantado. E assim essa outra, e assim essa outra, e assim todas, né? Os 12 orifícios que a gente contou, tá? Ó, isso aqui é uma face crespa, tá? Então eu tava falando do perfil. Perfil de 50 milímetros, primeiro, quando eu tiro a muda aqui da bandeja, ela cai quando a gente coloca no buraco, ela fica deitada, ó, né? Olha só, ela não para de pé. Então olha só o jeito que fica o substrato dela, né? Deitado dentro do cano, no fundo do cano. Então isso é desinteressante, tá? É interessante que ela fique de pé, dessa forma aqui, tá? Olha lá, o bloquinho de substrato tá paradinho em pé. Então a gente coloca esses copinhos como suporte. É um gasto a mais, um trabalho a mais, que tem que tirar o fundo do copinho. Mas olha, quando a gente vai fazer o transplantio, perfeito. Então, o tubo de 50 milímetros a gente tem essa variante aí que eu considero negativa, tá? Aí que acontece, né? Todos os perfis, vocês vão perceber, meu pai fez esses cortinhos aqui, ó.
Então a gente tem esse cerrado aqui, esse outro cortinho aqui, que é para encaixar lá no tubo, tá? De 100 milímetros. Então ele é simplesmente, o canteiro não vai movimentar nesse sentido aqui, ó, tá? Eu não tenho esse movimento por causa dessas travas aqui, tá ok? Então, gente, olha só, quando vocês forem escolher o perfil, o último a se escolher é o de 50, tá certo? Vou devolver ele lá, que a gente vai falar do nosso terceiro colocado. Então esse aqui, 50 milímetros, ficou na quarta colocação, né? Na ordem decrescente, obviamente. Vou falar do quarto, do terceiro, do segundo e do primeiro. O de 50 milímetros ficou em quarto, tá ok? Então eu não faria hoje com 50 milímetros, simplesmente não faria. Já o canteiro de 75 milímetros, que é esse daqui, ó, olha só, furos maiores, né? O que isso pode ser feito? Pode se aproveitar para cultivar plantas, né, com a haste maior. Por exemplo, a salsinha, o coentro, né, a cebolinha. Tem regiões aí como a nossa, chamada aí o cheiro verde, que é a salsinha cebolinha, tá? Eu dei uma escorrida na água aqui, pessoal, vou tirar agora esse canteiro aqui, ó, tá? Então estou movimentando ele, ó, e vou colocar aqui no suporte do corredor, para que a gente possa aqui tá manipulando, né? Então de mesma maneira a gente tem aqui o tubo de 75 com os cortes de travamento que eu falei para vocês, para travar lá no esgotamento. E aqui a gente pode cultivar, eu indico cultivar a salsinha cebolinha, tá? Ó, essa raiz está escura pelo motivo da gente usar turfa líquida, né? A gente usa um produtor orgânico, tá? Então isso aqui é um material que fica escuro, a turfa é escura, tá? Então vamos supor, a salsinha, eu poderia agora aproveitar essa salsinha aqui, as folhas verdes dela, tá? Consumir e reperfilar ela. O que é reperfilar? É tirar, né? Deixa eu usar aqui a mão, tirar novas mudas aqui, né? Poderia tirar novas mudas daqui. Então eu vou tirar, por exemplo, desmembrar essa mudinha aqui, depois desmembrar essa outra aqui, e assim eu teria aqui no mínimo umas 10 a 15 mudas, tá? Nesse maço aqui. Só que acontece também, quando a gente coloca aqui nesse tubo de 75, deixa eu pegar um alface como exemplo, quando a gente põe uma muda aqui, ó, que está no padrão de 10 centímetros, o que acontece? Eu tenho uma profundidade muito grande, e quando eu solto a muda, provavelmente ela vai cair, tá? E ela fica escondida sem luz aqui dentro do perfil. O que a gente faz, pessoal? Eu indico esse tipo de suporte aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó. Vou tirar algumas raízes aqui que tá sujo. Então isso aqui, ó, é um material, tá? Ó, é uma garrafa de água de 500 ml, tá? Que eu cortei ela e virou isso aqui. Então eu consigo fazer esse movimento aqui com ela de fechar e ela vai abrir automaticamente, tá? Ó. Então ela vai travar aqui no furo, ó. Olha só, a gente coloca isso aqui. Olha só, a gente coloca isso aqui então, ó. Ó. Travou, bonitinho. Ó como ficou. Agora eu venho com a muda, né? Quando eu reperfilar, ou muda nova, e coloco aqui. E ela tem condição de estabilizar, tá? Se eu não coloco esse suporte, o que acontece? A muda vai tombar, né? Então olha só, pessoal, vamos voltar isso lá, bonitinho, no seu devido lugar, tá? Travar para ele não fazer esse movimento, ó. Ó, tá fazendo o movimento, agora travou, parou. Vamos ligar a água aqui, o fluxo de água aqui. Ó, bonitinho, funcionando. Agora vamos para o nosso segundo colocado, né? Nosso segundo colocado é esse perfil aqui, tá? Esse perfil aqui é de 100 milímetros, ele é um pouco mais difícil de fazer. Nosso passamento aqui está com 25, tá? Ele é um pouco mais difícil. Para muda pequena também é necessário suporte. No caso aqui a gente pôs esse copinho de café.
Colocamos ele de suporte assim. E depois a gente pega a muda e transplanta. Pronto. O que acontece, né? A gente tem vários materiais aqui, ó. A gente tem parafuso, tá? A gente tem alguns pregos, que aqui tem uma madeira aqui, ó. Em 4, pelo menos, madeiras. Ah, pessoal, esses perfis meus tem só 2 metros, tá bom? Bem curto. Então aqui a gente tem pelo menos 4 madeirinhas nesse sentido, tá? Temos essa fita aqui, tá? Para ajudar a segurar. Temos o material de PVC, que é esse forro de PVC aqui. E ainda temos essa madeira. Além disso, eu vou precisar usar uma cola de silicone aqui por dentro, tá? Para que a água não vaze aqui, porque olha só, se eu abrir isso aqui com muita força, eu tenho esse vazamento. Então não é interessante, tá? Se eu aumentar a vazão de água. Então, esse canteiro aqui é muito bom, ele tem uma profundidade boa, tá? Ele tem uma profundidade boa, ele tem um espaço para raiz bom. Ele tem aí um jeito de manipular ótimo, ele é firme, tá? E ele comporta muito bem as mudas, tá certo? O que ficou em primeiro lugar, pessoal, é esse tubo de 40 milímetros aqui, ó. Tá? Esse tubo de 40 milímetros, pessoal, ele tem todas as características que nós comentamos no sentido positivo. Então eu tenho uma profundidade em que eu consigo, né, lançar a muda sem que ela caia. É o caso daquela mudinha ali, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então olha só, essa mudinha já escorou aqui do lado do tubo, né? Então isso aqui me traz, né, uma facilidade no transplantio e não precisa de suporte, né, pessoal? Imagina a gente ter que usar suporte em todas as mudas, toda vez que for transplantar. Isso eu não acho legal. Então ele me dá, o tipo de canteiro me dá essa condição. Ele consegue aí cultivar, né, com ele a gente consegue cultivar até o final da vida da planta, em torno de 30, 35 dias. E ele é bem leve, tá, pessoal? A única desvantagem que eu coloco é que a gente teria que ter travas, né? Essas travas aqui, ó, de madeira, né, na transversal aqui na perpendicular, sentido perpendicular dos canteiros, porque a gente teria que ter isso no meio ali. Por quê? Porque ele está emborcando, ó. Vou colocar num ângulo aqui que vocês veem ele entortando para baixo, ó lá, ó. Tá? Então, conforme as plantas crescem, com mais peso, né? Peso das plantas, ele vai emborcar mais, né? Então essa seria a única desvantagem aí desse sistema de canteiro. Mas do resto, pessoal, façam com 40, tá? E é um cara mais baratinho também. O tubo de 40 milímetros é bem mais barato que os outros, tá? E bem mais prático. Então a gente colocou o tampãozinho aqui, acabou o problema. E é isso, tá certo? Eu indico para vocês primeiramente, então, tubo de 40 milímetros, pessoal. Tá? Pode usar aí, pode usar, que testar aí, compra lá 2 metros, 3 metros, 6 metros, uma barra só, né? E testa para vocês verificarem essa condição que eu estou falando. E o segundo é esse daqui, tá? 100 milímetros, cortado ao meio, né? O mais trabalhoso de todos, que vai mais materiais. Porém, é o que ficou legal também, tá? Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.